Olha, já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Que sucessão de terra é essa que ele está falando? Terra de Canaã. Eles viviam num lugarzinho, eram nômades. Eles não estavam falando sobre a terra do Egito. Deus está com a mente lá na frente. Eu vou devastar esse lugar aqui. Ele empobreceu as nações de Canaã. O Egito se levantou e as outras nações todas se empobreceram. Por quê? Porque eles iam lá, primeiro ano compraram com dinheiro. Segundo ano não tinha mais dinheiro. E eles pagaram o quê? Um gado. Depois eles pagaram com a terra. E depois eles se escravizaram. Só sobrou quem tinha muitos bens. E depois de 400 anos, ou 270 anos, porque 400 anos a gente sabe que é desde Abraão, das peregrinações de Abraão, até Moshe, o povo judeu, o nosso povo, entra, na época de Yehoshua, entra na terra prometida, depois de 40 anos, que saiu do Egito. Deus tinha plano. Então, todo esse plano de Deus era para conservar a vossa sucessão na terra. E para fazer com que o povo de Israel, ali no Egito, numa terra estranha, do lado de deuses estranhos, onde eles foram escravizados, eles pudessem se unir, que eles pudessem preservar a sua identidade judaica, a sua língua, as suas vestes, os seus nomes, as suas famílias, casavam entre si, para quando saiu do Egito era uma nação só, juntamente com os goim que saíram com eles também, que passaram a pertencer também ao povo de Israel. Esse era o plano de Deus para o futuro. Muitas vezes Deus nos usa agora para que a gente possa arar a terra, para que o outro venha semear, para que o outro venha cuidar, para que o outro ainda venha colher. Tudo faz parte de um processo e nós fazemos parte desse processo. Nós temos que fazer com zelo a obra de Deus. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei, assim tem dito o filho de Yosef, Deus me tem posto por Senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Goshen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tua casa e tudo o que tens. Isso é que Yosef pediu para que os irmãos falassem com Jacó. A ordem é anunciar. Vai, retorna, fala com Jacó. Retorna e busca sua família. Isso também, a promessa que Deus tem para nós não é só para nós, é para nossa família também. E nós devemos o que, como diz o Shema, anunciar em casa. Tempo e fora de tempo. Quando se deitar e quando te levantar, e quando andar pelo teu caminho, falarás a teu filho. Ensinarás a teu filho. Ensinarás a tua esposa. Ensinarás a teu esposo. Ensinarás a teus irmãos, aos teus sobrinhos, aos teus pais. Essa é a ordem. Volta e fala com Jacó. Volta e fala com Israel. Ouve, Israel, o Eterno é um. Esse é a ordem. Ide por todo mundo, pregai a Bessorá. É a ordem que Yeshua diz
Aqui os irmãos estão retornando para falar para Jacó o quê? Que o filho vivia. O filho estava morto. Não, ele vive. Olha como é profético isso. Os próprios irmãos que contaram a mentira para o pai, para Israel, que simboliza a nação, o patriarca, os próprios irmãos que contaram a mentira vão lá, vão ter que falar a verdade agora. Vão ter que chegar para o pai e falar: olha, pai, Yosef vive. Mas como vive? Nós simulamos tudo. Nós simulamos tudo. E ele vive. E ele não só vive, como ele é o segundo do reino. Gente, como é difícil. Como é difícil você falar para o nosso povo: Yeshua é o Mashiach. O quê? Aquele carpinteiro que morreu? Crucificado? Não, ele é o Mashiach. E ele é o Filho de Deus. E todo o poder foi colocado em suas mãos. Jacó, quando escuta isso, ele não acredita. Olha como é profético isso tudo. Quem vai falar os cabeças, né? Exatamente. Ele chegou onde eu queria. Quem vai falar? A quem foi confiado, meus irmãos? Senão aqueles que Deus separa. Deus sabe quem é quem. Não é aquele que tem título, não é aquele que tem um quadro, mas é aquele que é escolhido. É aquele que tem o Ruach HaKodesh, que é muito mais do que qualquer diploma, do que qualquer universidade, do que qualquer yeshiva que pode ser. É aquele homem que é usado por Deus, que é um profeta, e que junto com ele não tem só a palavra da profecia, mas também tem sinais. Porque o verdadeiro profeta, com ele anda sinais. Assim como andou com Moshe, assim como andou com Yeshua, assim como andou com Eliashá, Elial, Elishá. Israel foi enganado em relação a Yeshua por aqueles que não queriam perder a sua posição de liderança. Assim como os filhos de Jacó. Lá em Mateus 28, 11 a 15, nós vamos ver isso. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que tinham acontecido. O quê? Que tinha tido um terremoto, que a pedra do túmulo de Yeshua tinha se distanciado, o túmulo estava aberto, e uma grande luz, e eles caíram como mortos, como diz o texto, e eles não tiveram como segurar. E depois o que eles iam fazer? Vamos contar o que aconteceu. E foram direto para as autoridades. Ele verdadeiramente ressuscitou. E eles escutaram isso. Sabendo disso, eles mesmo assim não creram. Por quê? Porque não queriam perder a sua liderança. Preferiram andar segundo os seus próprios caminhos do que os caminhos do Senhor. A gente não sabe, pode ser que ali no meio poderia ter algum tzadik que naquele momento falou: realmente ele é. Os guardas estão ali. Gente, um guarda romano, se ele está guardando um lugar, e se por acaso o prisioneiro for levado e ele está vivo, ele morre. É pena de morte. Sabia? E os principais sacerdotes falaram: não, fique tranquilo, nós vamos te esconder. E ainda toma dinheiro aqui para vocês ficarem quietos. Estavam encobrindo, como os irmãos de Yosef fizeram. Além, para finalizar aqui, meus irmãos, além de estar vivo, Yosef era o governador do Egito. O povo de Israel custa a perceber a messianidade de Yeshua por diversos aspectos. Eu listei aqui alguns.
desde o princípio, foram enganados pelas autoridades. Apesar de grande multidão tê-lo reconhecido. Segunda, a realidade da ressurreição fora encoberta, restringindo a evidência para muitos, apesar dos Talmudim terem testemunhado essa ressurreição. E Paulo disse que até 500 pessoas viram Yeshua ressurreto. A terceira, sua condição humilde não correspondia à expectativa guerreira e de realeza do Mashiach esperado, que sua segunda vinda relata nas profecias, apesar de haver vários textos proféticos que aludem perfeitamente à sua condição humilde, que entrará montado num jumentinho, mais diversas outras profecias. E mais uma revolta de Bar Korba, o falso Messias, em 135, que separa drasticamente a linha dos Talmudim de Yeshua das outras linhas judaicas do século. Voltando lá no texto, porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras de Yosef, que lhes falara, e vendo ele os carros que Yosef enviava para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho, Yosef, eu irei e o verei antes que eu morra. Jacó aceita a existência de Yosef por causa dessas evidências. Primeiro, as palavras dos irmãos falando. Yosef fala em hebraico. Benjamim está ali, ele fala assim, ele me abraçou, sim. É Yosef. Depois, os irmãos foram obrigados a contar a verdade para justificar o que eles passaram na mão de Yosef. Mas se é Yosef, por que ele fez tanto mal para vocês? Por que ele deixou preso aqui um? Não, pai, a gente teve aqui. Vamos ter que contar a verdade. Daí Jacó começou a compreender a verdade. E depois, Jacó viu os carros, viu os presentes que vieram junto com os irmãos. Então, nós vamos ver três aspectos que fizeram com que Jacó, com que Israel reconhecesse. São essenciais para que o povo judeu possa reconhecer Yeshua. Primeiro, a palavra de Yeshua. O que ele disse? Que é a interpretação da Torá. Quando o nosso povo começar a entender, ter acesso primeiro à palavra de Yeshua, como muitos rabinos têm. E eu já vi muitos textos de rabinos que não reconhecem Yeshua, reconhecendo no texto do Sermão do Monte, por exemplo, Yeshua como um dito judaico, como uma interpretação da Torá, uma interpretação profunda. Eu tenho inclusive um livro que fala sobre isso. Quando os Yehudim começarem a entender, ter acesso a entender a interpretação que Yeshua faz da Torá, vai ser um aspecto muito importante para que eles venham a reconhecer Yeshua. A verdade do engano histórico. Segundo aspecto, os irmãos tiveram que contar a verdade. Quando o nosso povo souber que eles foram enganados, primeiro pelas muitas autoridades na época que cobriram a ressurreição, e depois ao longo de todo o período histórico, muitos tzadikim, muitos sábios criaram teologias para que seja diferente de uma teologia que está clara na palavra, como por exemplo, as duas vindas de Yeshua. Os sábios antes de Maimônides, antes de Rashi, sabiam identificar essas duas vindas. Agora, se a gente fala para um rabino dos nossos dias, ele vai falar que isso é loucura.
Mas se a gente for pegar o Talmud, se for pegar alguns livros antigos, a gente vai ver que muitos rabinos acreditavam nisso. Acreditavam que Isaías 53 estava falando sobre Mashiach. Então, a verdade do engano histórico. E não só do lado judaico. Os cristãos se paganizaram e vieram contra o povo de Israel. A mentira que foi colocada dentro do judaísmo foi colocada dentro do cristianismo. E se voltou contra o judaísmo. Quantos milhares e milhares de judeus morreram na fogueira? E eles viram naquela cruz, viram naquela estátua um ídolo. E eles não erraram nisso. Porque fizeram um mito, uma criação pagã do que Yeshua não é. E finalmente, Jacó viu os carros, ele viu o material, ele viu a concretização daquilo, que são os sinais e as maravilhas daqueles que acompanham a palavra de Deus. Depois disso, ele tem um sonho e Deus fala com ele através de visão. Não tenha medo, vá para o Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Beersheba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Já era propósito de Hashem. E descerei contigo ao Egito e certamente te farei subir de lá. E José porá a sua mão sobre os seus olhos, ou seja, fechará os seus olhos quando você morrer. Então levantou-se Jacó a Beersheba e os seus filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres e os carros que Faraó enviara para ele. Ou seja, Deus agora revela que José está verdadeiramente vivo a partir do momento que ele se conscientizou lá atrás. Por que Deus não falou antes? Por que não deu uma revelação antes? Porque Deus espera que nós demos o primeiro passo. Primeiro ele teve que se conscientizar pela palavra. Ele teve que se conscientizar ouvindo a verdade. E ele teve que se conscientizar vendo os milagres, vendo os carros. E assim ele se conscientiza. A partir do momento que eu vou, a partir do momento que ele vai, daí Deus dá o som. Para confirmar. Porque não cabe aos anjos, meus irmãos, proclamar a palavra, mas cabe a mim e a você. Deus escolheu os homens para falar de Deus aos homens. Seria muito fácil, como a conversão de Rav Shaul, Yeshua em pessoa aparece frente a frente. Isso é um caso em 1 milhão. 1 bilhão ou mais. A gente sabe, tem relatos aí de gente que tem sonhado com Yeshua e tem se convertido. Mas isso aí é um fato muito isolado. Né? O que Deus espera que nós falemos, que nós anunciamos. Então Deus confirma. Após a gente dar os primeiros passos, Deus vai confirmar em sonhos, em visões, em dons espirituais. Esse é o caminho certo, o caminho normal para nós. Então existe a necessidade de ir em direção a Deus através de Yeshua para que após o exercício da fé haja confirmação. O Eterno se achegará ao homem que a ele se achega. Baruch Hashem, que a gente possa estar recebendo essa palavra, aplicando no nosso dia a dia, sabendo como funciona a Torá, que a Torá é eterna. A Torá já tinha sido planejada por Deus, a verdade, mesmo antes da criação do mundo. E essa verdade possa estar no nosso coração, para que a gente possa aplicar. Não sejamos somente ouvintes da palavra, mas sim aqueles que colocam em prática.
Baruch Shem.